Eu sou extremamente sociável. Uhum. Extremamente. Meu marido, 0. Uhum. Né? Mas mesmo dentro do 0 dele, há um grau de sociabilidade, mesmo para os autistas que se Sim. dizem 0 sociáveis, Uhum. há também uma necessidade, pode não ser igual a minha, né? De estar o tempo inteiro, querer sair de casa. Meu marido, ele pode hibernar dentro de casa, no final de semana inteiro, mudo. Entendeu? Mudo. Ele não precisa nem. Ele pode só olhar pra mim, buscar comida, a gente se olha pra TV. E pra ele aquilo ali tá uma interação, sabe? Tá ótimo, ele tá feliz. Meu filho, ele fica no meio termo entre nós. Eu pareço eu brinco que eu pareço um ratinho cocainado pela casa, assim. Eu tô limpando as coisas, eu tô brincando, eu tenho um golden, eu pego o meu cachorro, eu saio pra Golden, a andar, gente e eu tem volto, eu busco também. o pão, aí eu já limpei a casa depois, aí eu já fiz brincadeira, eu quero jogar, eu quero, enfim. Aham. Mas mesmo ele, né? Então, ao longo dos anos, a nossa vida foi ficando muito mais difícil. Óbvio que a gente tá junto há muitos anos, desde a época de faculdade e tal. A gente fez o UEL lá em Londrina, né? Fizemos direito juntos. E, óbvio, a gente era universitários. Que responsabilidade a gente tinha? 0. Tipo, era só estudar, ir bem na faculdade, fazer estágio, enfim, né? Enfim, depois casamos, então aí tivemos filho. E aí, o diagnóstico do Arthur. Então, aí eu parei de trabalhar. Então, ele teve que trabalhar muito mais. O impacto financeiro pesadíssimo na nossa vida. Então, a redução, assim, o nível, o padrão nosso de vida baixou muito para que a gente conseguisse arcar financeiramente com tratamento, aquela coisa. Então, assim, muitas coisas mudaram. Dentro disso tudo, eu consegui manter... assim, fui reformulando. Eu criei novos grupos de amigas, né? Novas redes de apoio. Então, criei minhas amigas mães atípicas. As ferradas, lascadas. Tudo lascado igual eu. E é o meu ponto de apoio total. Então, vocês acham que eu tô sequelada? Podia ser pior, queridas. Podia ser muito pior se não fossem minhas amigas. Ali é onde eu posso ser eu mesma, né? Que eu não me sinto julgada, que eu falo a real, né? E eu sou muito de fazer piada das coisas, piada das mazelas. Me irrita o politicamente correto. Eu gosto de... Quanto mais lascada eu tô, mais piada eu faço sobre, né? E é isso que me ajuda a pôr para fora. Eu brinco ali que no nosso grupo de mães, se vissem as piadas que a gente faz, conselho tutelar arrancava todos os nossos filhos. Eita! Aí depois eu brinco de novo, que eu falo que se pegasse nossos anjos azuis, eles iam devolver em 2 horas. Falar, não, tô de volta, que ninguém dá conta. Né? Porque é muito trabalho. Então, nem o conselho tutelar eles iam devolver, ia desistir rapidinho de cuidar dos anjos azuis. Então, eu fui criando outras redes eu sou sociável. Então, eu fui criando vários nichos e tal. Nisso, meu marido, que sempre teve os únicos amigos dele, são os amigos de infância. Para todo sempre o além. Ele nunca mais fez um coleguinha, entendeu? Na vida dele. E que são de Londrina, do Paraná. Sim. Depois nós mudamos para Rio Preto, ele não tem um coleguinha. Então ele permanece conectado com aqueles de lá de trás. Mas não conecta também, porque ele não liga para ninguém. Tá. Também não responde muito, também não vai atrás, ele não tem a iniciativa, não tem a manutenção. Porque manter uma amizade envolve, né, um gasto energético, uma iniciativa. Ele não tem. Não consegue. Mas ele tá bem? Pensando assim... Não, claro que não. Você acha que ele seria mais feliz socializando um pouco mais, tendo umas amizades e tal? Muito mais. E isso eu vejo em muitos autistas. Então, assim, eu falo, né? Eu vejo meu filho que teve intervenção precoce. Eu vi o meu filho melhorar absurdamente cada vez mais. E eu vi o meu marido piorar cada vez mais ao passar dos anos. E eu assisto isso com muitos amigos autistas. Eu convivo com inúmeros autistas adultos. E eu vejo a piora gradual deles com o passar dos anos. Por quê?
Porque é tudo assim, burro velho, né? Macaco velho, não aceita terapia, fica mais difícil. A rigidez cognitiva muito mais instalada. É muito mais difícil do que você trabalhar com criança, né? Então, os comportamentos se instalam e vão piorando. Sim. Simplesmente, vão piorando. Então, eu vi o meu marido ir piorando ao longo da vida. E vi vários amigos piorando ao longo da vida. Aqueles que conseguiram fazer terapia, que aceitaram, que do tipo assim, você tá assim, sei lá, insuportável, você vai pra uma ilha que não há condições. Sério, você vai ilhar, não há quem te aguente desse jeito, né? Então, mas raríssimas exceções, tá? A maioria. Muita depressão, muitos outros problemas emocionais, ideações suicidas, e aí muitas questões fisiológicas mesmo que estão ligadas ao autismo. É confuso, né? Então, e aí o meu marido, então assim, a gente tá casado, vai fazer, sei lá, não sou boa de conta, 13 anos. Cara, em 13 anos ele não tem um coleguinha pra chamar de seu, nosso lá. Às vezes ele senta pra conversar com meu pai ou com meus primos, né? E então ele tem, assim, a socialização, ela precisa pra todos. Então, às vezes, vem autistas dizer, mas eu sou mais quieta, não me faz falta. Faz. Você não precisa ser um micareteiro. Eu não tô falando pra você pegar um abadá e ir pra Salvador. Não tô falando isso. Mas você precisa conversar um pouco com alguém. E não é com a tua esposa. Não é com, sabe, assim, um amigo mesmo. Alguém que você... algum interesse em comum. Eu não quero falar de futebol com meu marido. Não tô afim. Os jogos, não, a gente não tem esse interesse, entendeu? E precisa, você tem que achar alguém, um espaço para pertencer. Para mim, quando eu me tornei mãe atípica, as famílias, as minhas amigas típicas, eu ainda mantenho, mas eu não consigo mais conversar todos os dias, nossos papos não batem mais. Sim. É diferente demais as conversas. Então, assim, enquanto elas estavam falando, vamos supor, o tema da festinha de aniversário, a roupinha que eu vou escolher, cara, eu não sabia se meu filho ia, o tempo que ele ia tolerar na festa, as atividades que eu ia ter que fazer um mês antes de dessensibilização para ele tolerar entrar lá. E aí eu tinha que combinar com a terapeuta, tipo assim, um rolê totalmente diferente, não bate. Sim. É engraçado porque é claro que eu tenho um viés no que eu vou comentar agora, né? A minha bolha. Porque são bolhas. São bolhas. A minha bolha de amigos hoje, dos amigos mais próximos com quem eu interajo mais, são psicólogos ou acadêmicos, pelo menos. Porque eu tenho muitos amigos da filosofia também, historiadores. Então é muito essa bolha. E alguns deles são autistas nível 1 de suporte. Eu não sou especialista em autismo, né, e tudo, mas assim, o que eles me contam a respeito, os 3, pelo menos, mais próximos tiveram um diagnóstico tardio. Não foi uma coisa ali que eles descobriram logo de cara, sempre viveram com algumas dificuldades, algumas questões que eram diferentes para eles, nunca entendiam porquê e tudo, e tardiamente... Na verdade, um deles já havia uma suspeita, mas só concluiu por agora. E a gente tem de interesse comum essas questões intelectuais do mundo acadêmico, da pesquisa e tal. E a gente desembola muito nisso. Ao passo que outras questões até que não é um tema assim tão recorrente, tão legal. E são alguns dos meus favoritos ali, de trocar uma ideia sobre isso e tal. Né, Nath? Às vezes... a gente conversa assim sobre alguns amigos que eu tenho mais proximidade e encontrar pessoas que têm esses interesses em comum pode ser desafiador, dependendo do interesse que for, né? E a minha bolha é do mundo acadêmico, né?
é muito gostoso a gente ter essas trocas, porque são dores parecidas muitas Sim. vezes, a gente se ensina. E eu sou apaixonado por pessoas que me ensinam, com quem eu aprendo, com Sim. quem eu faço trocas ali. Sim. E esses meus colegas são brilhantes nesse sentido, nos nichos deles ali. Ainda mais quando é um historiador ou quando é um filósofo, e são áreas meio diferentes da minha, né? Aí que nossa, a curva de aprendizagem é super íngreme. Mas é um desafio, eu imagino, para quem tem o diagnóstico de TEA, talvez se conectar ou encontrar esses espaços com um interesse comum para que flua, para que haja esse interesse, essa vontade de Isso. permanecer e de cultivar aquelas relações, Essas né? relações. Ou até, então, você se desponta nessas áreas de hiperfoco, e aí você só fala disso, e você desempenha absurdamente nisso. Mas você não constrói outros tipos de relação pessoal. Então, assim, o casamento às vezes não vai legal, sua vida doméstica não vai legal, você não consegue ter constância de relacionamento, às vezes, entre pai, filho, outros tipos de relação. Então, um Natal, um Ano Novo, férias em família, você só vai ter a vida acadêmica. Você só vai falar disso. Você não consegue falar de mais nada com ninguém.